tudo bem com você? Meu nome é Jaqueline e agora nós vamos para uma aula de ensino religioso. E por falar em ensino religioso, hoje nós vamos pensar um pouco mais na relação entre os ensinamentos religiosos e o comportamento das pessoas, o comportamento humano. Será que os ensinamentos religiosos, eles influenciam os nossos comportamentos? Vamos observar um pouco mais e aprender? Vamos aprofundar os nossos conhecimentos nos ensinamentos religiosos e comportamento. E para começo de conversa, eu quero contar para vocês que outro dia eu assisti a um filme. E a primeira cena desse filme era uma menina chamada Sofia. Ela chegava em casa e vinha da escola toda sorridente, toda feliz. Sofia era uma menina muito esperta. Então ela deixava a mochila dela numa cadeira, lavava bem as mãos e logo ia para o seu quarto. Lá chegando, gente, o que ela encontrou em cima da cama? Uma carta. Sofia, então, claro, muito curiosa como ela era, ela reparou que não havia remetente naquela carta, então ela poderia abrir. Então Sofia pega essa carta. E, gente, olha a pergunta que havia nessa carta. Quem é você? Sofia logo pensa, mas que pergunta é essa? Quem é você? Eu sou Sofia e pronto. Só que logo depois que ela responde isso, ela pensa, não, mas eu não sou apenas a Sofia. Muitas coisas que eu aprendi me fizeram ser quem eu sou. Já sei, a minha caixinha de recordações. Sofia tinha uma caixinha, era uma caixinha de memórias, todas as coisas belas que ela recebia, dos amigos, das pessoas que ela convivia, cartas, bilhetes importantes, ela guardava lá dentro daquela caixa. Então ela logo abriu, porque ela sabia que muitas vezes os amigos nos ensinam a sermos quem somos. Muitas vezes os amigos nos mostram coisas que nem a gente sabe que a gente é capaz de fazer. Então, ela pegou uma carta de uma amiga verdadeira e aí ela leu para relembrar aquele dia que aquela amiga disse para ela quem ela era. E na carta estava escrito assim: Sofia, você é uma menina muito legal. Você já ajudou tantas pessoas, realizou tantas coisas, defendeu causas, teve pensamentos positivos. Você é uma pessoa incrível, Sofia, e tem um talento único. Acredite em todas as boas ações que você fizer. Isso vai deixar você feliz, em paz e agradecida. E se algum dia alguém ou alguma coisa fizer você ficar triste, pense que você pode aprender com esse fato, porque tudo na vida serve para mudarmos para melhor. E afinal, nada dura para sempre. Acredite, Sofia, acredite na pessoa maravilhosa que você é. Você é demais. Puxa, Sofia se lembrou exatamente das coisas que ela fez, das causas que ela defendeu, do talento único que ela tem e da forma como ela acredita no mundo. Então Sofia pensou, mas não são só os amigos que me ensinam a ser quem eu sou, não. Meus pais também. E lá na caixinha de memórias, ela pegou um bilhete. E ela se lembrou do dia que a mãe dela escreveu esse bilhete para ela, os pais escreveram. E ela se lembrou, era engraçado, porque quando a mãe ia conversar com ela, ela logo falava, mãe, você já vem com esses ensinamentos de religião? E a mãe dela explicou uma coisa, gente. A mãe dela explicou que não são ensinamentos de religião. Na verdade, a mãe quer ensinar para ela a religiosidade. A religiosidade é uma dimensão humana,
Por exemplo, a gente tem a dimensão física, a gente precisa ter conhecimentos a respeito dessa dimensão. A gente precisa dormir bem, se alimentar bem, a gente precisa fazer exercícios. Isso tudo faz parte da nossa dimensão física. Então, também temos a dimensão intelectual, que a gente lê, faz aulas, aprende. Isso vai fazer a gente ter conhecimentos para melhorar e crescermos como pessoas. E também há a dimensão da religiosidade, entre outras dimensões. E o que é essa dimensão? É o conhecimento das tradições religiosas, das filosofias de vida, valores, cooperação, tudo que vai ajudando essa abertura para a gente encontrar sentido na vida. Isso é a nossa dimensão de religiosidade. Então, Sofia percebeu que ela poderia ouvir os ensinamentos da mãe. E aí a mãe dela trouxe para ela, nesse pedacinho, nesse bilhetinho, pedacinho de papel, 3 ensinamentos tão maravilhosos. O primeiro deles foi este: Sofia, não faça aos outros o que você não quer que façam a você. Esse é um ensinamento que diversas tradições religiosas falam, explicam para as pessoas que seguem aquela religião, mas também filosofias de vida. Então, pessoas que querem buscar a justiça como os direitos e os deveres, elas seguem esse ensinamento para olhe para o outro, colabore com o outro, coopere com o outro. Também, a mãe de Sofia disse para ela assim nesse bilhete: Sofia, escute. Quando a mãe dela disse isso, ela pensou: mãe, mas eu escuto você. Mas depois ela parou para pensar que escutar não é só ouvir com o nosso ouvido, não. Escutar é você olhar para outra pessoa, você tentar compreender quem ela é, nas suas diferenças, no seu jeito de ser. Muitas tradições religiosas falam exatamente esse ensinamento. Uma delas, na tradição judaica, por exemplo, há uma oração na qual a pessoa começa, Deus fala, escuta, e a pessoa responde, fala, sou o teu servo. Olha, é uma tradição muito importante que ensina isso. Escute também é um jeito que as pessoas que vivem o cristianismo, a tradição cristã, eles também falam para que as pessoas escutem as outras como? Sendo fraternas. O que é ser fraterno? Ver no outro um irmão, uma irmã. Então, escute, veja o outro, ele está aqui, a outra pessoa está aqui. Ela ama e quer ser amada, como todos nós. E há uma tradição que é a tradição afro-brasileira, que fala também para a gente escutar a natureza. Olha que coisa importante. A natureza, ela pede que a gente a respeite de diversas formas. E nós estamos vivendo um período que a gente precisa mais do que nunca respeitar. Então, escute. Esse é um sinal que as tradições e filosofias de vida trazem para a gente. E, por fim, a última frase que a mãe de Sofia, o pai de Sofia colocaram naquele bilhete foi exatamente este. A felicidade está dentro de você, Sofia, não do lado de fora. Sabe o que significa isso? Significa que a gente precisa ter simplicidade de coração, que a gente pode desapegar-se do egoísmo que a gente tem, dessa busca por desejos que às vezes nos levam a situações tão complicadas, então controlar os nossos desejos. Então, isso é esperança também. Sofia ficou observando isso tudo e aí, gente, ela teve uma ideia. Para mostrar que os ensinamentos religiosos influenciam a vida, o comportamento dela, ela pensou algo muito especial. Ela ia criar as atitudes de vida
que ela deveria então tomar. Por quê? Para mostrar quem ela era, ela precisava ter atitudes, viver aquilo que ela aprendia. Então, o que ela fez? Foi nesta hora que ela pegou um pedaço de papel, pegou uma caneta e começou a escrever. E o que foi que Sofia escreveu, então, neste pedacinho de papel? As suas 5 atitudes de mudança de vida, as atitudes que ela poderia ter para mostrar quem ela era. Então, muitas coisas ela já fazia, como, por exemplo, lavar bem as mãos. Quando a gente tem as ações que fazem com que a gente cuide da gente também está cuidando das outras pessoas. Então, lavar bem as mãos, ter cuidado com essa higiene que é cura também, ela nos protege também. Isso é a primeira coisa que a Sofia fez. Outra coisa, Sofia resolveu ajudar as pessoas e começando com as pessoas que estão lá na casa dela. Então, ajudar a sua mãe nas tarefas de casa, colaborar com seus irmãos, colaborar com seus avós. Sofia decidiu que a vida dela seria também escutar, olhar para o outro e fazer o que ela pode. Às vezes a gente pensa, mas eu sou criança, como que eu vou ajudar? Claro que você pode ajudar. Você pode ajudar de diversas maneiras, começando a organizar o lugar que você está, a sua cama, o seu quarto, o seu cantinho onde você vive. Isso já é uma forma de ajudar. E olhar para o outro, escutar o que ele está precisando. Isso também é uma forma de colaborar. Outra coisa importante, Sofia escreveu assim, lá naquele pedacinho de papel: vou ser voluntária. Ser voluntário é quando a gente faz algum determinado esforço ou trabalho sem esperar nada em troca. Então, o que Sofia decidiu fazer? Ela, uma vez, viu que na escola dela estudavam crianças que se comunicavam pela Libras. Então, ela começou a estudar a Libras. A Libras é a língua brasileira de sinais. Ela queria comunicar-se com a pessoa surda. Então, esse foi o jeito que ela aprendeu para ser uma pessoa que atuasse na escola dela e ajudasse as outras pessoas. Ela viu também que em algumas comunidades, em alguns locais, as crianças menores, as crianças de 4, 5, 6 anos, às vezes elas não estavam podendo ir à escola. Puxa, o que a Sofia ia fazer? Olha a ideia que ela teve, gente, que fantástico. Ela pegou um pedaço de papel e ela escrevia as letrinhas A, E, I. E depois ela ia juntando, ensinando para as crianças ai. E tudo isso, gente, ela fazia com muito cuidado e carinho. Ela tornou-se uma pessoa voluntária. E isso foi muito bom, em primeiro lugar para ela, porque quando a gente ajuda, a gente é que se torna mais feliz ainda. Bom, Sofia também tomou uma outra decisão. Ela resolveu que ela ia parar pelo menos 1 minutinho no seu dia para fazer a sua oração ou meditação ou silêncio. Às vezes a gente precisa também do silêncio. Respirar, acalmar o coração, para que a gente possa tomar as melhores decisões para a nossa vida. Como a mãe de Sofia ensinou para ela, né? Ter um coração simples, uma simplicidade de coração. Desapegar-nos desse egoísmo que às vezes faz a gente machucar a outra pessoa. Então, Sofia decidiu isso. Isso é um ensinamento que vem de outras tradições religiosas e também ensinamentos de uma filosofia de vida. Ela colocou isso na prática. E Sofia decidiu fazer algo fantástico. E esse trabalho, para Sofia, foi a ética do cuidado. Mas aí vocês vão me perguntar, a ética do cuidado? Mas como assim? O que significa isso? A ética do cuidado, gente, é uma coisa muito simples. A ética do cuidado é quando você tem uma responsabilidade para as coisas que acontecem no mundo.
Mas essa responsabilidade não significa um peso. Ah, mas eu sou uma criança, eu tenho 11 anos, como eu vou ter responsabilidade? Claro que você pode ter uma responsabilidade. A responsabilidade é uma resposta que você dá a algo que acontece na sua vida. Então, por exemplo, você viu que a sua mãe está precisando de uma ajuda naquela hora. Qual a resposta que você vai dar? Você viu que o seu irmão menor ou o seu irmão maior está ali com dificuldade em alguma coisa. Qual a resposta que você vai dar? Todas as tradições religiosas e as filosofias de vida, elas nos ensinam a sermos pessoas éticas. E aí eu vou contar para vocês uma pequena história que tem a ver com isso, para vocês entenderem melhor. E essa é uma história de uma tradição religiosa também. Havia um homem, ele tinha um barco e o barco estava com a pintura muito feia, então ele chamou um rapaz e falou para ele, olha, você vai pintar esse barco para mim. Comprou as tintas, colocou lá e amanhã eu venho para fazer o nosso acerto, para te pagar. E o rapaz falou, ok, né? Essa era a profissão dele, ele gostava muito e começou lá a fazer o trabalho. No meio do trabalho dele, ele descobriu lá no fundo do barco um pequeno furinho. E ele pensou, nossa, isso aqui está perigoso. Eu acho que esse moço nem viu que estava assim. Olha, gente, a resposta que ele deu quando ele viu um problema, e qual foi a resposta que ele deu? Olha, ele falou, eu vou consertar isso aqui. Ninguém me pediu. Eu não estou recebendo para isso, estou recebendo para fazer a pintura. Mas o que me custa fazer isso? Eu vou consertar. E ele foi lá, consertou o barco, deixou o barco perfeito. E aí, terminou a pintura, foi embora. No dia seguinte chega o moço que fez a pintura todo feliz e tal. E o dono do barco, gente, deu um abraço muito apertado nele e falou tantas palavras de gratidão que ele nem entendeu. Ele falou, peraí, mas eu só pintei o barco, o que foi que você está nessa euforia toda só pela pintura de um barco? E aí o dono do barco falou para ele, pois é, você terminou a pintura do barco, a pintura secou, e meus filhos pegaram o barco e foram para o rio pescar. Se você não tivesse consertado aquele barco, meus filhos estariam mortos uma hora dessa. Então, gente, a resposta que nós damos, ela influencia não só o nosso comportamento, mas às vezes o comportamento das outras pessoas, o nosso mundo, para que ele possa ser melhor. Ok? Bom, então hoje eu acredito que Sofia estava muito feliz. Por quê? Porque ela conseguiu unir essas duas coisas tão maravilhosas, os ensinamentos religiosos, que não são apenas de religião, mas de religiosidade, coisas que dão abertura para a gente ter sentido para a vida. Olha bem, ela uniu isso ao seu comportamento. Como? Ela vivia que ela aprendia. E então, hoje nós aprendemos isso, que os ensinamentos religiosos, eles podem ajudar, sim, no comportamento humano. E agora vem um desafio para você. Pegue um papel, pegue um lápis, uma caneta e escreva 5 atitudes que você pode ter para mudar. Em primeiro lugar, o seu modo de ser, o seu modo de agir no mundo. E depois, você pode escrever ali atitudes que vão ajudar a você ser uma pessoa melhor no mundo, ok? Fica aí o desafio. Muito obrigada e até a próxima.